primeiro item que nós queremos ver é sobre esse termo, igreja. Então vamos falar o que a igreja não é. No conceito das pessoas, a igreja é um prédio. Quando a gente faz turismo na cidade, especialmente no interior de Minas, lá na região de Ouro Preto, que era a antiga Vila Rica, hoje é Ouro Preto, na região de Belo Horizonte, um dos grandes itens, atrações turísticas são as igrejas, entre aspas. Para o povo em geral, se entende que igreja é o prédio, é o edifício, muitos com uma torre, com um sino, com um relógio. Então, nós queremos deixar bem claro para os irmãos, isso não é igreja. A igreja não é um prédio. Vamos ler um versículo, vamos ler Atos 7. Atos 7. Versículo 47. Aqui diz, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Deus não quer morar em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Deus tinha o templo no tempo de Salomão. Deus tinha o tabernáculo no tempo em que o povo de Israel peregrinava no deserto. Mas Deus diz, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Cadê o lugar do meu descanso? Então, eu quero ler com vocês, vamos ler Isaías 66. É desse livro que esse versículo foi extraído. Isaías 66, 1. E eu quero passar uma dica para os irmãos de como estudar a Bíblia. Existem várias maneiras, vários métodos. E um dos métodos, eu já expliquei para vocês outro dia, mostrei esse método para vocês. É o chamado método comparativo. Sempre que vocês, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, você tem a leitura da Bíblia sequencial. Aí seria bom você ter a Bíblia limpinha para você ler, só ler. E Deus poder falar para você. E você não distrair com notas, com essas coisas, só ler. É de acordo com a tabela que a gente tem. Você lê, todos os dias lê, para poder ler a Bíblia uma vez por ano. Agora eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, se você quer ser útil ao Senhor, você precisa separar algum tempo durante a semana, um dia, 2 dias, 1 hora ou 2 horas, num dia, talvez 1 hora ou 2 horas no outro dia, para estudar a palavra. Ler o livro junto com a Bíblia e estudar a palavra, por assuntos, para você poder ter conteúdo. O Pedro falou muito forte sobre o progresso do Evangelho, mas esse Evangelho não é o Evangelho exterior, não é o Evangelho pentecostal, o Evangelho só dos milagres, dos sinais, que tem muito a ver com o misticismo de que já falamos. É o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Nós precisamos ter conteúdo. E esse conteúdo, irmãos, não aparece do nada. Você precisa plantar, você precisa cuidar e você precisa colher. Você precisa dedicar tempo à palavra. Por isso, irmãos, a gestão do tempo hoje é muito importante. Você precisa aprender a administrar seu tempo. Um grande ladrão de tempo hoje, sequestrador de tempo hoje, é esse negócio aqui, ó. É o seu celular. Eu já falei para você outro dia, o brasileiro é o vice-campeão do mundo em tempo gasto nas redes sociais. 2 horas e 40 minutos.
por dia, em média. Nós precisamos gastar tempo na palavra. Então aqui, esse versículo fala, assim diz o Senhor. Daí quando você estudar a palavra, com livro, tenha um caderno pessoal seu, onde você coloca as suas anotações. E quando você for para a cama, leve o caderno com você e o lápis do lado. Porque, irmãos, especialmente os irmãos que ministram a palavra, muitas vezes já aconteceu comigo, no sonho, de noite dormindo, de repente, você está vendo algo tremendo na palavra que você está lendo, e vem algo tão claro que você no sonho fala, uau, obrigado Senhor. Daí você acorda, uau. Eu já tive o caso, irmãos, e eu me arrependo de não ter tomado nota. Uma vez eu estava dormindo e veio um hino para mim, e eu cantava esse hino. E esse hino era um hino inédito, novo, e as palavras eram lindas. Quando acordei, naquele momento eu disse, uau, que palavra, amanhã de manhã eu vou tomar nota. Quando chegou de manhã, esqueci tudo. Então eu tenho um costume, deixa um caderno e um lápis do lado. Daí quando você acorda com aquela coisa, tome nota imediatamente. Referência bíblica, no dia seguinte você vai se lembrar. É muito bom, muito útil. E carregue com você uma cadernetinha no bolso, e uma caneta no bolso. Você está no ônibus, você leu alguma coisa de manhã, daí de repente você teve um sentimento forte. Uau, aquilo que eu li hoje de manhã. Daqui a pouquinho eu tomo nota. Quando chega no trabalho já esqueceu. Daí aproveita, tira e já toma nota. Isso é muito bom. Então, o que nós vamos ver aqui, daí, olha só. Você tem um caderno e o lápis, aqui fala, o céu é o meu trono. Daí você faz duas colunas. Primeiro item, o céu. E a terra, o estrado dos meus pés. Terra. São itens importantes, coloca a terra. Daí Deus pergunta, que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Cadê o lugar do meu repouso? Casa de Deus, o lugar do repouso de Deus. Terceiro item. Daí tem outro versículo. Daí vamos ler agora Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se você quer ter revelação de Deus, você precisa ler a Bíblia. Se você nunca leu Zacarias 12, você não vai se lembrar desse versículo. Mas se você já leu, quando você lê Isaías 66:1, céu, terra, casa de Deus, lugar do meu repouso, você vai lembrar, puxa, eu me lembro de um versículo que fala casa, céu e alguma coisa. Onde está esse versículo? Daí você usa a sua concordância. Daí você vai encontrar em Zacarias 12:1. O que fala aqui? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu. Opa, aqui está o céu. Daí você põe na segunda coluna. Primeira coluna é Isaías 66:1. Segunda coluna, Zacarias 12:1. O céu está aqui, ó. E fundou a terra. Olha a terra aqui. Pronto, segundo item está aqui, terra. E o terceiro item, e formou o espírito do homem dentro dele. Terceiro item, o espírito do homem. Daí você olha a tabela. Céu, céu, bateu. Terra, terra, bateu. Terceiro, Deus perguntando, cadê minha casa? Cadê o lugar onde eu vou descansar? Daí você olha, uau, é o espírito do homem dentro dele. Aí você vai ter a revelação. Por isso que Atos 7 fala que Deus não quer morar em casa feita por mãos humanas. Onde que Deus quer morar? Deus quer morar no teu espírito. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Tem muita gente que vem aqui, os pastores falam, mas que igreja bonita isso aqui. A gente tem a expressão, olha irmãos, hoje nós vamos reunir em outro lugar, porque nós vamos pintar a igreja. A igreja vai estar fechada hoje, porque nós vamos reformar a igreja. Não, ninguém pinta uma igreja, ninguém reforma uma igreja. Por quê? Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Depois do culto, depois da reunião,
a igreja vai para casa e só fica uma casca vazia, que é o prédio. O prédio não é a igreja somos nós. Na China, do tempo da perseguição comunista, a igreja se reunia nos campos de algodão, não tinha local. Se você for hoje para a África, vários irmãos se reúnem ainda debaixo das árvores. Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Deus mora no nosso espírito. A palavra que nós lemos no começo, Atos 20, 28. Vamos ler? Atos 20, 28. Esse versículo eu gosto muito porque tem uma revelação espetacular aqui. O Senhor fala para os líderes. O Pedro leu esse versículo uns dias atrás, eu também li. Paulo falando para os presbíteros da igreja em Éfeso, que está no versículo 17. Daí Paulo fala para eles: atendei por vós. Então, irmãos que estão na liderança, os irmãos responsáveis das igrejas, os irmãos diáconos, irmãos de serviço, irmãs de serviço, eu quero dizer para vocês também: cuidem-se, cuidem bem de si mesmos, atendei por vós. É isso que quer dizer. O irmão Dong era o exemplo vivo disso. Ele se cuidava bem espiritualmente, ele se cuidava bem a si mesmo psicologicamente, estava sempre alegre, e ele se cuidava bem de si mesmo fisicamente, fazia exercícios e comia adequadamente. Para nós podermos atender bem o rebanho, cuidar bem da igreja, nós temos que cuidar bem de nós mesmos. Cuide bem das suas esposas, cuide bem dos seus maridos, cuide bem dos seus filhos, sejam felizes. Daí nós vamos poder cuidar bem da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Pedro já explicou, presbítero é a pessoa, bispo é a sua função. É de ter uma supervisão, ter uma visão completa sobre a igreja, para poder atender bem o rebanho. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou. Quem é Ele? É Deus, a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. É de arrepiar, viu, irmãos? Eu fico arrepiado quando leio isso, porque aqui não fala que é o sangue de Jesus. Esse é o único versículo na Bíblia que fala sangue de Deus. Deus tem sangue, e Deus comprou você, Deus comprou a igreja com seu sangue. Então você vai dizer: mas cadê a igreja que Deus comprou com o sangue dele? Eu quero visitar, quero tirar umas fotos. Não é um prédio. Deus não comprou nenhum prédio, irmãos, com o sangue dele. Deus comprou a você e a mim. Isso é mais uma prova que a igreja não é um prédio, mas somos nós, é o povo de Deus. Louvado seja o Senhor.